Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre doença obstrutiva no coração. Presença de placas de gordura, seja no seu pescoço, seja no seu coração. O que isso significa e qual a implicação que isso vai levar no seu dia a dia? Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre saúde. Como a partir de hoje vocês já começam a entender como é que é o funcionamento do seu coração, do seu sistema cardiovascular, quais são as medidas necessárias para você melhorar a sua saúde, prevenir as doenças e melhorar a sua qualidade de vida. Vídeos todas as terças e quintas às 18h30 com conteúdos sobre saúde. Quer saber um pouquinho mais que a doutora Érica Vidal? Tem aqui na descrição o meu site. Também tem os vídeos anteriores com bastante conteúdo sobre saúde, além da minha página na Amazon, onde eu separei alguns produtos, desde aparelho de pressão até livros que vão impactar positivamente nesse controle da sua saúde. Antes de eu continuar, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe o conteúdo. Quanto mais pessoas tiverem informação sobre saúde, mais elas vão conseguir impactar positivamente o dia a dia, os comportamentos e melhorar a saúde para a prevenção das doenças. E eu conto com vocês com essa divulgação. Vamos para o conteúdo, pessoal. O que significa doença obstrutiva do coração? Placas de gordura nas artérias do pescoço, nas artérias do coração. É frequente a gente se deparar com um check-up de rotina com presença de placas de gordura na carótida ou alguns exames mais minuciosos do coração. Você vê um teste ergométrico, um teste cardiopulmonar com alterações sugestivas de isquemia. Você faz outros exames mais avançados e vê que tem placas de gordura nas artérias do pescoço ou do coração. Isso significa que não está chegando sangue suficiente, normal, nas regiões onde são acometidas pelas placas. Se for nas artérias do pescoço, obstruções muito pequenas, elas não vão causar impacto significativo. Mas, se essas obstruções forem ficando mais significativas, essas lesões obstrutivas nas artérias do pescoço podem evoluir com um AVC, por exemplo. Se for nas artérias do coração, se for placas pequenas, elas não vão dar sintomas nenhum. Mas, se elas começarem a aumentar e começarem a ficar significativas, elas podem dar dor no peito, insuficiência cardíaca e infarto. São complicações inerentes à progressão da doença. Mas se você se deparar com placas obstrutivas no coração, eu não quero que vocês fiquem desesperados, porque a presença de placa, geralmente, ela não é, principalmente se você identificar essas placas em exames de rotina, você sendo totalmente assintomático, a doença aterosclerótica, a doença obstrutiva do coração, das artérias do seu pescoço, é uma doença gradual e progressiva. Ela vai avançando ao longo dos anos. Então, se você teve a oportunidade de detectar alguma placa de gordura, principalmente nas artérias do pescoço, que é a mais fácil, que a gente faz de uma maneira mais rotineira, isso ali é a oportunidade de você ver o que está no seu dia a dia que você pode melhorar, uma oportunidade de você cuidar mais efetivamente da sua saúde. Mas se por um acaso você negligenciar esse fato e ao longo dos anos foi exposto, além do envelhecimento, que isso que a gente não consegue controlar, além da presença de história familiar de doença obstrutiva do coração, que isso também a gente não consegue controlar, se você está exposto a outros fatores de risco, como pressão elevada, níveis elevados de colesterol ou de glicose, sedentarismo, sobrepeso e obesidade, alguns outros fatores de risco que a gente não consegue mensurar de uma forma precisa, como depressão, ansiedade, estresse crônico, o tabagismo, o uso excessivo de bebidas alcoólicas. Todos esses fatores de risco associados ao longo dos anos podem levar a uma propagação, uma potencialização dessas obstruções nas artérias do pescoço ou nas artérias do coração, que podem fazer com que você seja surpreendido com infarto ou com AVC. Então a ideia é a gente tentar pegar essas alterações o mais precocemente possível. Então, se você aí se deparou com a presença de doença obstrutiva do coração, mas não teve evento nenhum, eu quero te dizer que isso, no meu entendimento, é um livramento. Você teve a oportunidade de identificar essas alterações antes que isso causasse um comprometimento real na sua saúde, antes que você fosse surpreendido por um AVC, antes que você fosse surpreendido por um infarto. Então, aqui é a oportunidade de você mudar. E como é que a gente consegue mudar efetivamente o curso dessas alterações, o curso da doença aterosclerótica? Muitas vezes a medicação se faz necessário. Eu preciso cuidar estritamente dos fatores de risco que eu estou exposto.
Então, eu preciso controlar minha pressão arterial se você está com a pressão alta, eu preciso controlar meu peso corporal, eu preciso controlar meus níveis de glicose, de colesterol, principalmente de colesterol, porque a gente começa a ter metas a partir do momento que eu tenho placa obstrutiva, eu começo a ficar mais rígido no controle desse colesterol. Então, esses fatores de risco eu preciso controlar, muitas vezes se faz necessária a utilização das medicações. Mas outra medida que é totalmente indispensável, que vai fazer diferença no desfecho, são os seus comportamentos, é seu estilo de vida. Essa modificação do estilo de vida não pode ser no final da consulta, não pode ser só um lembrete, isso tem que ser enfatizado bastante, porque os nossos comportamentos eles vão impactar positivamente ou não nos desfechos, nessas alterações ao longo dos anos. Então a gente precisa entender que o controle da minha saúde, mesmo que hoje eu tenha alguma doença obstrutiva, está nas minhas mãos. O que eu preciso fazer para progressivamente melhorar o controle da minha saúde e reverter essas alterações caso elas estejam presentes? Tem um livro que se chama Reverta, do Dr. Nishi, que é um cardiologista, pesquisador, que vem avaliando ao longo da sua jornada o impacto na modificação de estilo de vida real na redução das doenças crônicas, inclusive nas doenças cardiovasculares. E ele viu que a modificação incisiva do estilo de vida, onde ele abrange alimentação, exercício, controle do estresse e da ansiedade e também amar mais, que são os relacionamentos, isso vai impactar positivamente na reversão desses quadros crônicos, inclusive na doença obstrutiva do coração. Se você tiver a oportunidade, tiver o interesse de ler esse livro, vou deixar o link aqui embaixo desse livro que vai fazer sentido. Porque eu acredito muito que quando você tem o entendimento, a noção do que está acontecendo com a sua saúde, o que você está responsável ou não para melhorar ou piorar a sua saúde, a gente começa a ter uma autorresponsabilidade, um autoconhecimento e começam essas coisas começarem a fazer sentido. Porque não adianta eu chegar aqui, enquanto médica, te obrigar. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Na verdade, eu acho que você não tem que fazer nada. Eu acho que você tem que primeiro entender a real situação da sua saúde, o que precisa melhorar ou não, quais são os caminhos possíveis e você assumir essa autorresponsabilidade. Eu falo bastante com meus pacientes que eu dou a orientação, eu faço a avaliação, vejo o panorama e decido junto com meus pacientes qual o melhor caminho. Por quê? Quem vai acordar e dormir com a doença, com a condição, com a pressão alta, com o colesterol alto, com risco de desenvolver doença cardiovascular, são cada um de vocês. Então, eu continuo com o meu dia a dia normal, entendendo o que é bom para mim. Eu quero que vocês entendam o que é bom para vocês. Isso eu chamo de alfabetização em saúde, letramento em saúde, que é o que eu preciso dar informações para vocês terem esse conhecimento e, a partir desse momento, traçar junto com os seus médicos o melhor caminho para assumir esse melhor controle da sua saúde para a prevenção das doenças. E nisso, a modificação do estilo de vida se faz super fundamental. Esses pilares de exercício, alimentação, controle do estresse e os nossos relacionamentos, nossas emoções, elas precisam ser tratadas porque isso não é mensurável, mas está aumentando o risco de desenvolver as doenças. E se você tem a placa obstrutiva na carótida, se tem a placa obstrutiva no coração, se você tomar somente seus remédios e não modificar seu estilo de vida, você está fadada ao longo dos anos ser surpreendido por um infarto ou por um AVC ou não controlar caso você já tenha doença manifeste, caso você já tenha infartado. Então é de suma importância que a gente controle nossa saúde entendendo primeiro os próximos passos. Por isso que eu estou indicando esse livro para vocês, que eu tenho certeza que isso vai fazer sentido para vocês e quando vocês têm esse entendimento fica muito mais fácil fazer essa mudança comportamental de uma forma gradual, progressiva, para a melhora da sua saúde. Então, doença obstrutiva do coração são presença de placas de gordura nas artérias do corpo, o mais comum é nas carótidas, no coração, que dá manifestação clínica, inclusive pode dar até manifestação na perna. No vídeo da semana que vem, eu vou falar sobre presença de alterações que vão fazer você ter que parar de fazer exercício, por exemplo, a corrida, quem é corredor, e bastante corredor tem me acompanhado. Vou falar quais são os sintomas que você vai ter que parar de fazer seu exercício, mesmo que momentaneamente, para poder investigar. Isso tem muito a ver também com doença cardiovascular, com presença de doença obstrutiva do coração, e eu vou falar para vocês isso na próxima semana. Então vocês precisam entender que essas medidas são fundamentais para a gente reverter as doenças crônicas,
que são a grande causa de morte no Brasil e no mundo, que são as doenças cardiovasculares. Por isso que eu estou aqui, é o meu propósito, dar essas informações para vocês, fazer essa alfabetização em saúde para que vocês possam melhorar a saúde de vocês. Então, fica as 4 dicas no final. Exercício, alimentação, controle de estresse e ansiedade e relacionamentos para que você consiga reverter seu quadro atual, melhorar a sua saúde. Tem aqui a dica do livro Reverta, do Dr. Nish, que eu vou deixar para vocês. Então leiam, que além da leitura ser boa para a sua saúde, vai ser boa para a sua saúde mental também. E quando você tem esse compromisso com você mesmo, fica muito menos danoso a gente fazer essa mudança comportamental. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e eu conto com vocês para compartilhar o conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.